qual que é a previsão do governo Lula com relação aos juros para segurar a inflação? Ou, né, na outra ponta você tem o BNDES, né, que foi uma ferramenta importantíssima para muitas empresas investirem dentro dos seus negócios com juros pequenos, enquanto a Selic estava alta e você podia deixar o teu capital investido e tudo mais. Como é que essa dinâmica ela acaba influenciando na vida do empresário? Porque os nossos ouvintes, eles vendem para esses empresários. Sim. Então, quando ele chega ali na propriedade rural, quando ele chega na indústria, quando ele chega no comércio, quando ele chega para apresentar o projeto, para apresentar o produto ou um serviço, geralmente vem uma objeção, e a gente tratou dessa objeção em novembro, no começo de dezembro, na verdade, num programa aqui do Papo Empreendedor, de como a gente faz para contornar essa objeção que é mais cenário político e não tanto cenário econômico. Na tua visão, né, qual que é essa previsão do governo Lula com relação aos juros, com relação a esses mecanismos para segurar a inflação? Então vamos separar. O juro, a taxa de juros é definida pelo Banco Central. Lembra que eu falei que ele é autônomo e independente. Então ele não faz parte hoje de uma equipe econômica nomeada pelo novo governo. Tá? Então você tem, né, o Haddad, toda a sua assessoria, toda a sua estrutura, e tem o Banco Central lá, que é o guardião da moeda, e o Banco Central cuida do sistema financeiro como um todo, garante o zelo, a credibilidade do sistema financeiro, audita banco, não deixa fazer fraude, etc. E tem o zelo por duas variáveis importantes. Eu costumo sempre passar uma visão do chamado tripé macroeconômico. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o tripé macroeconômico ele é utilizado nas economias mais modernas do mundo. O que você tem que ter? Metas de inflação. Ou seja, você não fica cuidando da inflação do dia a dia. Você fica de olho no que você quer inflação para aquele ano e para os próximos anos. Então, o Brasil pratica metas de inflação. Esse ano, 3,5% é o que busca. E tem uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, nós poderíamos chegar a 5% de inflação para esse ano, estaria indo dentro da meta. Para 24, cai 0,25%, vai para 3,25%, depois chega em 3% e para em 3%. O padrão brasileiro é uma coisa nunca vista antes, né? Então, do tripé, o Banco Central cuida das metas de inflação. Ele analisa o ambiente econômico, ele verifica a situação de crédito, ele analisa a situação de demanda, ele vê como é que está o comportamento das pessoas, apetite para consumir e tudo mais. Tem uma ideia, o consumo das famílias representa 70% do PIB brasileiro. Renda e crédito move para valer essa turma. Segunda meta do tripé é manter o câmbio flutuante ou câmbio flexível. O que quer dizer? É o mercado que deve estabelecer o preço da moeda estrangeira, não o câmbio fixo, né? Se o governo fixasse o dólar em R$1, ele tinha que bancar o jogo, concorda? Se ele dá, a partir de hoje o dólar vale R$1, ele tem que ter reservas em dólar, que se todo mundo for pegar dólar, tem que ser R$1, senão vai começar a desconfiar. Aí cria um mercado paralelo. A Argentina errou a mão por dolarizar a economia. O Banco Central só entra quando tiver um desarranjo na economia. Então, o que é um desarranjo? O dólar está a 5,20 e da noite para o dia vai para 5,80. O Banco Central tem que entrar. Ou ele vende dólar no mercado à vista, usando as reservas, ou ele lança swap, ou seja, ele troca títulos públicos colocando título cambial, ou seja, você está nervoso porque o câmbio vai crescer, fica com papel que eu te pago o câmbio e ainda te dou mais os juros. Ele pode ter ainda mercado a termo, ele pode ter ainda mecanismos de monitoramento do câmbio. Isso é possível. E no sentido contrário é verdadeiro. Se o câmbio cair muito, que prejudique as exportações brasileiras, pode intervir. E o terceiro pilar do tripé macroeconômico é rigor fiscal. O que é rigor fiscal? A política fiscal de um governo é o que ele arrecada e o que ele gasta. Rigor fiscal quer dizer, na pior das hipóteses, eu devo gastar dentro do que eu arrecado. Na pior das hipóteses. Mas esse ano já está previsto um buraco no orçamento de 235 bilhões de reais. Isso, quer dizer, o endividamento vai subir. Então, por que eu coloquei o tripé macroeconômico? Porque a variável que o Banco Central não tem ingerência é a política fiscal. Então, vejam,
que a política monetária e a política cambial, que é o que o Banco Central cuida, serão muito mais corretivas do que preventivas. Então vamos lá. O governo começa a gastar muito. Os agentes econômicos ficam nervosos, trabalham no ambiente de incerteza, trabalhando no ambiente de incerteza, eles se retraem e se protegem. Um abrigo natural é demandar dólar. Eu tenho meu capital no Brasil, eu quero levar para fora. Isso aconteceu ano passado, foi um movimento. Você tem uma ideia, em dezembro de 22, a cada semana dobrava o volume de recursos de dólar que saiu do país. Um movimento contrário que aconteceu até meados de outubro. Medo, né? Então, se isso acontece de uma maneira muito forte, e o Banco Central tem que reagir e não consegue abafar, dólar subiu. Dólar subiu, nós temos mais ou menos 30% dos preços da economia que estão de alguma maneira atrelados ao dólar. Ou porque são cotados em dólar, ou porque realmente a gente importa. Consequentemente, você alimenta os preços. Se alimentar os preços, vamos supor que o dólar vá para 6 e pouco, exagerando. Se o barril do petróleo não subir só porque foi para 6, o combustível eventualmente vai subir. Subiu o combustível, sobe o frete. Subiu o frete, contamina preço. Aí o que o Banco Central tem que fazer? Porque vai ter inflação. Vai lá, o IBGE vai medir, deixa eu ver quanto está o preço da laranja, subiu. Quanto está o preço? Subiu. Puxa, a minha meta de inflação é de 3,5. E eu posso chegar no máximo a 5. Eu estou olhando aqui, ela vai chegar talvez uns 8. O que eu faço? Eu sou lá do Banco Central. Eu preciso segurar o ímpeto desses caras em consumir. Pô, mas você vai falar, mas se aumentar o juro vai diminuir o consumo do tomate? Não. Mas vai diminuir o consumo do carro, o consumo de eletrodomésticos, do televisor e tudo mais. Os preços desses produtos caem, o preço do tomate continua subindo, do arroz sobe, mas na média ponderada, que é aí pelo peso, a inflação fica controlada. A gente vai para aqueles índices da cesta básica, por exemplo, né, que é onde afeta diretamente o bolso da família, e você fala, poxa, né, estão falando que a inflação está baixa, mas eu vou com os mesmos 200 conto no mercado, eu estou voltando com metade da minha compra. Porque a inflação é calculada, né, Messi, por 450 produtos. E é uma média ponderada, ou seja, eu não vou somar o preço da batata, cada cebola e dividir por 450. Eu vou ver quanto, imagina, uma cebola, quanto a gente consome de cebola por mês na casa da gente? R$10? R$15? Eu não posso comparar o peso do consumo da cebola com a mensalidade escolar, que pode ser R$1.000, R$1.500. Então, a gente tem que ter uma média que pondere isso. Ó. Então, o peso maior é da mensalidade escolar, o peso menor é da cebola. O peso da gasolina é o peso da peça de automóvel é outro. A inflação calcula até semijoia, leva em conta semijoia. Telefonia celular. Antigamente era videocassete, agora modernizaram um pouquinho, é streaming, mas até pouco tempo o preço do videocassete entrava nesse negócio aí. Entendeu? Então, veja, aí o Banco Central, o que ele tem que fazer? Inflação se instalou, eu aumento os juros. Seguro o consumo e, ao mesmo tempo, estimula o cara a guardar dinheiro. Fala, porra, eu ia trocar de carro, não vou. O juro tá bom pra caramba, eu vou guardar dinheiro. Né? Então, objetivamente, sobre a questão da inflação e juros. Tá? A questão fiscal, lembra que eu falei agora há pouco? Ó, estamos vendo os primeiros dias aqui do governo Lula. Se a mensagem que o governo Lula estiver passando para a sociedade olha, nós vamos nesse limite de gastos que foi estabelecido, estamos procurando uma âncora fiscal, sem aventura fiscal, sem desequilibrar, sem criar nervosismo, para que você, empresário, empreendedor, tenha confiança de que a gente vai fazer 4 anos legais. Se a mensagem for essa, bonitinha, não há por que buscar proteção. Não haverá aumento de liquidez no mercado, ou seja, o governo, ao gastar demais, o gasto público movimenta a economia. Mas se movimentar numa velocidade maior do que a resposta de oferta, gera desequilíbrio, o preço sobe. Então você tem 2 efeitos de um governo gastador. Ele provoca a inflação injetando dinheiro na economia, porque está gastando mais,
e ele provoca a inflação porque os agentes econômicos ficam nervosos, inseguros, se protegem em dólar. Então, se a mensagem for, fiquem tranquilos que é o limite que eu estou, não tem porquê a proteção em dólar. Você ficaria só com o efeito da liquidez do mercado. E aí vai depender muito de nós aqui, né? Peraí, meu amigo, você está reclamando aí que não quer comprar aqui que eu estou vendendo? Veja só, se a gente aumentar aqui a oferta de produto, o preço está bom aí no mercado, né? Porque o empresário gosta de preço mais alto porque ele ganha mais, né? Entendo que, como vai sequenciar o modelo, entendo que Banco Central é autônomo e independente, tem 2 anos, tem mecanismo para controle, é bem provável que a inflação, neste ano, feche acima da meta, porém, nada que leve a 2 dígitos. Consequentemente, os juros que nós estamos convivendo hoje devem ser os mesmos juros que a gente vai seguir, ou seja, todos nós já estamos assimilamos essa taxa de juros, né? Porque ela já vem do ano passado para agora. Então, não vai mudar grande coisa. O que pode acontecer é um banco ou outro ser mais seletivo, querer um pouco mais de garantia, mas tirando isso, os indicadores de juros que nós temos hoje são praticamente os mesmos. Ou seja, se você está vendendo no crediário com juros atuais, segue, vida que segue. Então, não vejo aí questões. Você vê que eu sempre, infelizmente, tenho que colocar algumas condicionantes, né? C, né? E, obviamente, levando em conta uma tranquilidade, vamos dizer, no mundo, né? O mundo viveu, né, o ano passado muito fortemente também inflação. Os Estados Unidos têm inflação maior do que a brasileira. A taxa de juros nunca foi tão alta nos Estados Unidos. Então, há sempre um receio de que o mundo entre em recessão, que a China cresça, mas cresça menos. Então, isso tira uma certa força que o brasileiro tem, que o Brasil tem, de exportar, né? Hoje, 50% da nossa pauta de exportação vem do agronegócios, né? Então, se o mundo perde apetite por commodities, etc., é óbvio que nós podemos ter um abalo na produção interna, nas sobras de produtos, etc., que, por outro lado, ajuda no controle da inflação, né? Se o mundo perder um apetite para comprar produtos brasileiros, você abastece o mercado interno e fica mais forte. O que nós não podemos é aceitar mudanças radicais nessa relação de trocas, né?